Olá, prezados alunos, tudo bom? Gente, a gente volta aqui para dar continuidade às aulas 3, tá? Sobre a disciplina História e Filosofia das Ciências Naturais. E a gente vai apresentar o Descartes, né? Depois John Locke, né? Para dar continuidade e chegarmos a Isaac Newton. Bem, como eu disse para vocês, né? Francis Bacon já demonstrava essa preocupação com relação ao método, né? O problema do método era algo, se tornou algo de extrema importância nesses séculos 16, 17 e 18. Por quê? Porque a ciência ela precisava de estabelecer novos princípios epistemológicos e, consequentemente, também metodológicos, né? E então Bacon, Descartes e o próprio John Locke são figuras importantes nesse momento histórico. É claro que o Descartes, né, ele vai pensar diferente do Bacon. Bacon parte da observação, parte da experimentação. Descartes vai partir da reflexão racional, do pensamento racional. Para ele, o conhecimento ele precisa ser estabelecido primeiramente em bases racionais, para depois você utilizar a observação e a experimentação para confirmar essas concepções. Tanto é que eu creio que vocês vão lembrar um pouquinho, né, porque a gente já viu Descartes e já viu John Locke, né, nas aulas de filosofia e educação, e aqui a gente vai se centrar basicamente na concepção metodológica, nos princípios metodológicos desses autores, né? Porque são justamente esses princípios que darão a base da construção de uma nova concepção metodológica até a gente chegar em Isaac Newton, né? Até a publicação dos princípios matemáticos de filosofia natural de Newton, né? E vejam, né, essa concepção racionalista de Descartes está baseada nessa concepção, entendeu, da dúvida. A dúvida é um processo metodológico, é utilizado como processo metodológico para dar início ao pensamento ou ao conhecimento. Segundo Descartes, óbvio que a dúvida não é algo simplesmente cartesiano, algo simplesmente derivado de Descartes. Bacon já expressou isso, outros filósofos vão expressar isso, mas Descartes ele deixa isso assim, ele dá uma ênfase muito grande a essa concepção da dúvida metódica. E nessa frase, né, que a gente tem nessa figura, a gente consegue ver como é que ele esboça isso, né? Enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, sou algo que existe por pensar. Se penso, logo existo. Então, o cogito ergo sum, entendeu? Que é o penso, logo existo, cartesiano, é o estopim inicial da construção desse novo método. Desse método baseado, primeiro, na dúvida, para suspender os argumentos dogmáticos, aristotélicos e escolásticos da época medieval, sustentados principalmente pela igreja. Então, tinha que se suspender essas concepções. Então, a dúvida metódica foi usada para isso. Então, a dúvida, né, duvidar de todo tipo de pensamento antes de elaborar um pensamento, entendeu? Que seja um pensamento verdadeiro, seja um pensamento evidente como tal. E aí a gente tem que o método cartesiano, ele parte dessa concepção. No livro O Discurso do Método, publicado em 1637, ele esboça essa concepção. E vejam aí qual é o primeiro, né, passo que o cientista tem que dar. Ou o primeiro passo, né, que o pesquisador, atrás de um conhecimento verdadeiro, tem que dar. O primeiro era o de jamais escolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Então eu precisava conhecer evidentemente a coisa, né, o problema, para tentar resolvê-lo, ou para tentar adquirir o conhecimento verdadeiro para poder resolvê-lo. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente ao meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. Ou seja, eu tinha que partir de um princípio evidente, claro, como o meu pensamento, né? Tinha que ser claro, evidentemente, ao pensamento racional, à concepção racional, para que eu pudesse, de certa forma, né, elaborar o conhecimento. E aí vejam, segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. E aí vejam, né, os princípios matemáticos sendo inseridos na concepção do método. Eu tenho que dividir, tá, o problema, ou dividir, né, o que eu estou analisando em partes, entendeu?
em várias partes, quantas partes forem necessárias e possíveis para dividir, para depois eu poder solucionar parte por parte, somá-las, né, num todo e encontrar a solução. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degrau, até o conhecimento dos mais compostos, supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Gente, como eu já disse para vocês, a concepção da elaboração do método científico é a coisa mais importante para a gente entender o que é ciência, ou entender o nascimento da ciência moderna e como ela se estrutura, como ela se firma, entendeu? Os métodos, ou o método, na verdade, é algo importantíssimo para a gente entender essa realidade, como ocorreu a ruptura entre o pensamento escolástico medieval, aristotélico, e essa nova ciência que estava nascendo. Francis Bacon e Descartes tem esse princípio matematizado do método. Descartes tem essa concepção, Bacon tem a concepção da observação e da experimentação. A junção dessas concepções vão possibilitar o surgimento do novo método, né? E aí vejam, e o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. E aí tem a grande diferença entre René Descartes e Francis Bacon. Enquanto que Bacon ele é indutivista, parte de casos particulares para uma lei geral, Descartes ele é dedutivista, ele parte de leis gerais, deduções racionais para solucionar e chegar aos casos particulares. Para a concepção cartesiana sobre o método, deveríamos, ao invés de observar a natureza e partir em busca das causas dos fenômenos, com os dados de observação, assumir que a elaboração de relações causais dar-se-á por deduções racionais, em que, partindo-se de princípios gerais, chegar-se-ia às suas decorrências e efeitos. Partindo de princípios gerais, um método dedutivo. A experiência, ou seja, a observação e a experimentação, caberia, portanto, o papel de confirmar as possíveis suposições deduzidas dos princípios gerais. Descartes parte da dedução racional para chegar à conclusão dos fatos. Diferentemente de Bacon e diferentemente, entendeu, do John Locke. O John Locke, né, que a gente vai ver em seguida, tá, é justamente aquele empirista que mais vai se opor ao racionalismo de Bacon. John Locke, ele nasce em 1632 e morre em 1704. Vejam, o John Locke ele já vai ser contemporâneo do Isaac Newton. O Isaac Newton vai nascer em 1642, no ano da morte de Galileu Galilei, e só morre em 1727. O John Locke vai experienciar todo o processo de transformação daquela época, entendeu, de revolução científica, que tem em Isaac Newton a principal figura, né? Galileu, Johannes Kepler, Isaac Newton. E você tem, por exemplo, depois de Newton, você não pode mais voltar a pensar na ciência aristotélica. A ciência aristotélica, ela desaparece completamente. Aquela concepção escolanovista, aquela concepção escolástica, aquela concepção escolástica de mundo, né, de uma terra parada, estacionária, em repouso, e os outros seres celestes, os outros astros celestes ao redor da Terra, desaparece completamente após a publicação dos princípios matemáticos de filosofia natural do Isaac Newton. É impossível, né, você sustentar essa concepção. Bem, gente, a gente fica por aqui e a gente volta novamente com John Locke para experienciar essa concepção lockeana e, consequentemente, dar continuidade para a gente chegar depois em Isaac Newton. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. A gente se encontra daqui a pouco.